Agora me diz uma coisa, esse teu sobrenome tem alguma coisa a ver com a Cacilda Becker? Nada a ver, né, ou tem? Não, pior que não, ela é atriz, né, conheço ela só da música do Caetano. Ele manda um salve pra ela num discurso, assim. Tu Mas podia tem fingir, tu podia dizer: eu sou né, parente da Cacilda Becker". é, gostaria. Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Obrigado. Eu queria começar contigo se apresentando, falando um pouquinho das coisas que tu já produziu até aqui, contando um pouco da tua história e dos teus livros também, para quem não conhece. Então, é sempre difícil me definir, né. Eu sou Guilherme Becker, até nem sei direito o que eu tô fazendo nesse programa aqui, porque eu tenho tem tantas vertentes, assim, que eu ataco como artista, que eu nem sei exatamente qual que é a do interesse do programa, assim. Mas Todas. todas, beleza. Eu tenho uma relação com a literatura forte, que vem desde a minha mãe. Na verdade, comecei a escrever poesia por causa dela, e desde muito cedo eu comecei a me publicar, de forma independente, assim, só pra ver o que acontecia, né, qual que era o efeito de botar poesia no mundo, porque já estava fazendo bastante, assim, mais do que eu estava conseguindo segurar pra mim mesmo. Então lá em 2014 acabei publicando Quem Sou Eu Pra Saber de Mim, que é um livro que hoje eu já me arrependo de 70% dele, assim, olhando pra trás, mas acho que faz parte também, eu tinha 17 anos, e uma poesia bem incipiente, assim, mas que fica marcado. E alguns anos depois, com financiamento coletivo, eu publiquei o Entre Búzios e Buzinas, que daí já tem um projeto gráfico um pouco mais desenvolvido, assim, eu chamei muita gente querida para trabalhar com a ilustração, com colagem, com, enfim, deixar o livro. E eu percebi que isso era uma busca minha, né, de fazer do livro um objeto mais do que palavras no papel, assim, de ser uma experiência estética mesmo, e da gente brincar com esse formato. E o teor da poesia do Entre Búzios e Buzinas já é um pouco mais denso, assim. Se o Quem Sou Eu Pra Saber de Mim, ele é um pouco mais inocente, até por conta dessa fase da vida, de ser mais adolescência mesmo, e de tentando encontrar seu lugar no mundo. O Entre Búzios e Buzinas, ele já traz esse paradoxo, né, essa tensão de tu tá entre o urbano e o holístico, talvez, assim, ou sei lá, entre a pressa e a angústia da matéria, traduzida em buzinas, assim, ruído de carro de cidade, e os búzios, né, que é um jogo de predizer o futuro, presente em religiões de matriz africana. E na verdade, só um verso que eu juntei, assim, pela sonoridade das palavras, mas me passava todo esse estado de espírito. No meio disso, eu descobri uma relação com a música, assim, que eu comecei por causa de estar fazendo poesia e mostrando. Acho que o mostrar é muito importante nesse caso, porque se eu não estivesse mostrando, as pessoas não saberiam. Muitos músicos começaram a me chamar para fazer parcerias junto, assim, então, tipo, começando pela letra de música, e eu que não tinha muita noção musical, assim, sabia tocar um instrumento bem básico, eu comecei a estudar bastante para falar mais a língua deles, assim, falar mais, compartilhar mais da linguagem das pessoas que eu estava me conectando, para poder sugerir melodia com mais convicção, e, enfim. E foi um processo muito legal, que um monte de gente me acolheu, por exemplo, o Thiago Ramil, o João Salazar, o Afonso Antunes da banda Alpargatos, a Juliana Cortes, Giovanna Motini, Lucas Rocha, Nina Nikolaevski, muita gente foi me recebendo, assim, de braços abertos para contribuir com letra. Então, a música é uma parte recente na minha vida, mas muito importante também. E mais recentemente publiquei o Haiku Calendário, que é um livro só de haikais, ele partiu de um projeto de fazer um haikai por dia. A princípio era por um ano, assim, que eu ia fazer diariamente um haikai por dia. Haikai é aquele poema japonês meio ligado ao zen budismo, assim, né, de tentar registrar um instante sem botar muito pensamento racional em cima dele. É meio que como um retrato em forma de poesia.
e coisa que foi importada muito bem para o Brasil pelo Paulo Leminski. Na verdade, a ideia toda do livro foi inspirada no Leminski, assim, de... Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, dele, que ele chegava na agência, quando ele trabalhava como redator publicitário, ele chegava na agência, botava os pés em cima da mesa, assim, e perguntava, como é que é o mesmo haikai de hoje? E, tipo, ele não começava a trabalhar enquanto ele não tivesse um poeminha diário, entendeu? Então, tipo, eu fiquei muito mexido por essa provocação e tentei trazer pra mim, e o processo durou de fazer um haikai por dia por uns 2 anos. E depois eu olhei pra trás pro material, vi que tava bacana de publicar, assim, chamei uma amiga, a Mari Sartori, pra ilustrar e diagramar. A gente fez um projeto gráfico, um livro bem bonitinho, assim, parece uma carteira, tipo, minúsculo, como um haikai. É, mas é E aí isso. tu passou 2 anos escrevendo um haikai por dia? Então, vai parecer que eu sou o cara mais comprometido e disciplinado do mundo, né? Mas não é bem assim, porque, tipo assim, esse projeto me botou, me deu uma noção muito clara do poder do hábito, sabe? De, tipo assim, se tu perdia um dia, se tu passava um dia sem fazer haikai, do nada tu passava 2 semanas sem fazer. E era horrível. E daí eu, nossa, passei 2 semanas sem fazer. Meu Deus, e agora? Daí eu tentava compensar os últimos 14 dias parado de fazer, tipo, 14 numa sentada, assim. Nesse sentido eu fui bem CDF. Mas sim, acho que tem, sei lá, uns 500, 600 haikais aí pra... Que depois passaram na peneira, né? E descartando a ordem cronológica deles, eu selecionei o que tava de mais interessante ali. É, eu acho que isso é muito do hábito, da disciplina, né, e dialoga muito com essa coisa, japonesa também, voltando para o haikai, né. Porque dizem assim, que depois que dizem, né, não sei, que você parece que são 21 dias fazendo um hábito novo. Se você conclui os 21 dias sem parar fazendo esse hábito, então você não tem mais essa dificuldade de parar e ficar 2 semanas sem fazer. Porque eu acho que isso é com todos os hábitos, né, que você quer incluir na sua rotina. Em algum momento você vacila 1 hora e deixa de fazer por muito tempo ou então até mesmo desiste. Então acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da disciplina japonesa, né. Sim, bem, o haikai originalmente ele é tipo uma tradição lá dos tipo, samurais, assim, século XIII, sabe? Tipo, Aham. e também ele é visto como uma disciplina espiritual, assim, é um lance que monges zen budistas faziam, assim, sabe? Tipo, o próprio Basho, que talvez seja o maior expoente do haikai japonês, assim, a pessoa mais conhecida, na verdade, ele foi um samurai liberto da sua função, porque o senhor dele faleceu e ele, tipo assim, teve a chance de... Porque é um comprometimento vitalício, né? O lance de ser samurai. Coisa que a gente não faz ideia de como é que é hoje. Assim. Mas ele foi liberado da sua função e pôde escolher o que fazer da vida. E ele quis ser um viajante, um monge. E escolheu... E viu na poesia esse caminho para, enfim, para a iluminação dele, sei lá. Mas ele viajou bastante, escrevendo bastante. O haikai tem o lance de ser algo de ser, tipo, de proporcionar um álbum de viagem. Em japonês se chama haibun, haiban, não sei como é que fala. Mas disso, assim, de ser um diário que vai costurando ilustração, prosa, haikai, que o objetivo dele é ser bem uma foto mesmo, assim, um instante. E por que haikai? Foi por causa do Leminski ou apenas por causa disso ou teve alguma outra inspiração, assim, pra criar só com haikai? Boa pergunta. Eu acho que sim, Leminski sempre foi a minha grande inspiração, assim, desde o começo, desde lá de 2012, 13, 14, quando eu comecei a querer escrever, ele sempre foi um grande norte. Inclusive hoje eu sou muito feliz de ter a filha dele fazendo o prefácio no livro, que eu acabei conhecendo a Estrela Leminski em Curitiba antes, mas depois a gente fez uma residência artística para compor um disco junto com outras pessoas e foi muito legal. E ela me abençoou com esse prefácio, assim. Massa. Mas eu acho que o sentimento original, assim, para escolher, vai ser Haikai, é muito de querer
dominar aquela fórmula, sabe, que sempre passou meio batida por mim, tipo, eu tinha uma noção do que era, mas nunca tinha estudado, me proposto mesmo, porque ela tem um esquema de sílabas ali, assim, né, de que, enfim, as sílabas japonesas e portuguesas são diferentes. Mas no Brasil, isso foi uma ideia lá do Guilherme de Almeida, que ele tentou sistematizar isso em algum momento. Guilherme de Almeida era um parnasiano, assim, no começo do século XX. E ele disse, o Haikai brasileiro vai ser mais ou menos assim, 5, 7, 5. E ele propunha uma rima interna ainda. Os Haikais ficavam conhecidos como guilherminos, inclusive. Mas 5, 7, 5 são o número de 5 sílabas poéticas que tem, né? Que são as redondilhas menores e maiores. Enfim, toda essa bobagem aí acadêmica, o deus do Haikai vai olhar pra isso e vai falar que bobagem é esse, velho. Não racionaliza, tá ligado? Eu, eu tive um professor também de Haikai, que é o Ricardo Silvestrin. A gente fez uma oficina junto. E ele disse que, assim, mais importante do que o esquema de rima e esquema de estrutura silábica do Haikai, que tem essa ideia de 17 sílabas, que é mais ou menos semelhante ao tamanho do haikai japonês, assim, dispostos em 3 versos. Ele diz que mais importante que isso é o haimi, que eles chamam, que é tipo o cheiro de haikai, assim, sabe, parece que tem gosto de haikai, aquilo que desce, assim, assim, é difícil explicar, mas o objetivo do haikai é meio que tirar o ego do poema, assim, deixar o ego de lado e ser algo que fale das coisas, mas sem um agente interpretador, sabe? Sem ter uma autoria quase o poema. Eu tô muito longe de fazer um haikai nesses moldes, assim, mas meio que esse é o cheiro de haikai, sabe? É quando poderia ser um instante acontecendo sem ninguém perceber, ou coisas, sabe? Esse registro da impermanência, às vezes, também, que está presente nos ciclos da natureza. O haikai original ele é bem voltado para falar dessas coisas. Acho que depois que veio para o Brasil, Brasil, né? Já, o bagulho ficou louco. A galera levou para um lado totalmente diferente, irônico, Já botou um engraçado. cream cheese, né? Exato, vai botando, botando cream cheese. É isso mesmo. Mas tem como tu explicar isso a partir de um haikai teu? Tem como tu ler um agora e mostrar isso? O haikai que tá na contracapa, ele acho que é bem assim, ele diz assim, ser humano não me vai, da próxima vez vou nascer bonsai. E essa vontade de não ser humano, assim, que tá. Mas e os livros anteriores que tu já escreveu? Eles falam sobre o quê, assim? Ele é um compilado de poemas, né? Enfim, 2013 a 2015, e depois de 2016 a 2017. O primeiro, ele quase se chamou 17, e na última hora, o livro já estava na gráfica, eu pedi para mudar o título e vim com essa de Quem Sou Eu para Saber de Mim, porque eu acho que ele fala bastante de esse desencontro, assim, dessa pressão que tem na adolescência, tipo, e aí, quem é que tu vai ser? Sabe, tipo assim, eu, eu nem sei quem eu sou pra responder essa pergunta, entendeu? Tipo assim, quem sou eu pra dizer quem eu quero ser? Meio assim. E é toda essa busca, assim, do autoconhecimento, aí numa fase bem embrionária, mas talvez seja uma voz tomando consciência de que pode pensar e falar sobre as coisas. Acho que é por aí a busca. Mas eu acho que a gente nunca tem essa resposta, né, Gui? A gente nunca vai saber quem a gente é. Eu acho que Claro. a gente tá sempre nessa busca, e eu acho que as artes em geral, literatura, etc., estão muito para registrar esse momento dessa busca, né? Eu acho que é muito limitante também tu dizer, eu sou isso. É porque é isso. Sim. Eu, na verdade, trabalho com vídeo, assim, sabe? Tipo, eu me enxergo em outra coisa. Quer dizer, eu ganho a vida profissionalmente de outra forma que ainda não é com a arte totalmente, assim. E eu acho que essa busca por encontrar quem se é, talvez seja uma busca por encontrar quem não se é, sabe? Assim, tipo, tu vai te afastando, vai fechando as portinhas dos lugares onde tu não quer estar. E, e depois o que sobra, toda essa multiplicidade de coisas, vai ser talvez o que tu é. E não que editar vídeo não seja arte, né? Porque é, né? Claro, exato. É que às vezes eu vejo me pegando fazendo umas publicidades bem chatas, umas coisas assim, sabe, internet. É, acho que sim, quando a gente vai pro cinema, pra montagem,
daí sim, vira uma grande arte. Mas é uma ferramenta, assim, né. Acho que a arte também entra nesse campo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, assim, e acho que era a gente estava meio que se conhecendo, e ela estava escrito artista, assim, na bio dela. Eu achei isso muito interessante, porque, tipo, tu não limitava, tu não definia qual arte tu gostava de praticar, tu só te definia como artista. E eu gostei muito dessa definição, porque eu acho que é isso, assim, tipo, já eu posso não te conhecer, eu posso não saber se tu dança, pinta, escreve, desenha, canta, sabe, mas eu já sei bastante do jeito que tu pensa e enxerga o mundo, assim, só de tu te definir como artista. É, com certeza. Até porque quando a gente trabalha com uma arte só, nunca se restringe a ela, né. Eu acho que até se você é atriz ou ator, você é impossível. Para você ser atriz ou ator, você não pode se resumir a uma única linguagem, né. Você tem que ir pra música, você tem que ir para a literatura, a não ser que você seja um artista medíocre, porque aí você fica bitolado numa linguagem só, né. Exato, acho que a versatilidade é a essência da arte também, saber se Também. virar, assim. E se a gente quiser comprar os teus livros, como é que faz? É, bom, o Racalendário é o único que tá à venda, assim, tem uma lojinha que chama racalendario.iluria.com. Ali tem também os outros livros, porque na verdade estão só comigo, assim. Essa é a definição do escritor independente, uma caixa de livro no quarto, acumulada, que não vai pra livraria nenhuma. Mentira, agora tem na livraria Baleia também, que eu acabei de fazer um lançamentinho lá, Alegre. Mas troca uma ideia no Instagram, ele me chama, @flashbacker. Vamos falar Mas sobre a tua outra faceta. Vamos falar sobre o seu lado então, músico. Tu tem um projeto isso. Alívio com a Bela, né, a Bela Lendecker, que pra quem tá ouvindo e quer assistir a entrevista com a Bela, tem aqui nos episódios anteriores do Jardim Elétrico, pode conferir a entrevista com ela completa. E vocês 2 juntos têm um projeto Alívio, que tem o CD Fôlego, que também tá disponível no Spotify. Eu queria que tu falasse um pouco como é que a música Boa surgiu na tua pergunta. vida. Pois é, tem esse projeto que chama Live com a Bela, que é minha companheira de vida. Todas as composições estão ali são nossas em parceria, e às vezes é bem difícil discutir verso em casal, pode muito facilmente descambar pra uma discussão de relacionamento, assim, principalmente quando junta um ariano, uma ariana, um leonino. Mas eu não vim de uma família de músicos, hã, como a Bela, né, que a Bela tem esse background aí, uma família bem de músicos, eles tinham a Cidadão Kane, banda da família, do tio e do pai dela. Então, na verdade eu despertei bem tarde pra música, acho que ali pelos 18, 19 anos. Eu já sabia tocar violão desde os 10, 11, fiz aula lá quando era criança, mas acho que, de novo, o poder do hábito, né. Acho que só aprende mesmo quando tu tá em contato diariamente, porque eu enxergo a música como uma língua, assim, é que nem querer falar alemão, se tu não escutar e não falar alemão e não praticar todo dia, assim, tu não vai conseguir, entendeu. E ao mesmo tempo, é um jeito de se comunicar em qualquer lugar do planeta. Tu pode chegar e falar: "Eu não falo japonês", mas tu fala a linguagem da música, tu vai chegar lá no Japão e vai conseguir te comunicar com quem domina aquela linguagem também. Fora as mil maravilhas, enfim, inesgotáveis que a música proporciona, as possibilidades infinitas. Mas eu comecei a tocar desde cedo e só decidi me encarar, assim, de verdade, a aprender ali pelos 19. Foi muito quando eu percebi que ela era uma grande aliada para escrever e para levar a poesia para outros lugares, em outros formatos, né. Na verdade, acho que passou muito por esse entendimento, assim, de eu já ter publicado, eh, livros, enfim, de poesia e ficar um pouco frustrado com o quanto aquilo circulava e da forma que aquilo circulava, porque eu acho a coisa mais cringe do mundo você declamar um poema, assim. Não, brincadeira, tem seu valor. Mas eu não é um costume, assim, eu gosto muito de compartilhar. Acho que o Brasil, especialmente, tem muito esse histórico de canção, né, a gente é um país que lê pouquíssimos livros por ano, assim, por habitante, e tem muito essa noção de que a canção faz esse papel da literatura, às vezes, na canção popular. E eu fiquei muito interessado por isso, pra saber como é que a poesia soaria
na música. E fico nessa busca aí desde 2016, 17, mais ou menos. E como aconteceu o projeto Alívio? O projeto Alívio só se chama Alívio porque a gente teve que dar um nome em algum momento, porque, como eu falei, desde 2017 eu tô nessa busca um pouco mais séria, assim, de estar querendo compor e me juntar com as pessoas que... E foi bem no momento que eu conheci a Bela, e ela tava nesse movimento quase inverso, assim, de ter passado a vida inteira na música e querendo, sabe, sair dessa pressão de tipo assim, ah, é claro, tipo, tua família é de músicos, de músicos, tu vai ser música quando crescer, ser musicista. E ela tava nesse movimento inverso, assim, inclusive se descobriu atriz no mesmo ano, foi chamada para participar de um longa muito bom chamado Ana, do Heitor Dália. Mas enfim, foi mais ou menos esse movimento de eu estar começando a namorar uma pessoa que eu sabia que tinha esse background da música. Foi nascendo aos poucos, assim, né, nosso repertório autoral entre a gente. Nas primeiras viagens que a gente fazia, a gente sempre voltava com uma música, era quase uma superstição, assim. Comecei eu que puxava esse barco, mas depois a Bela foi vindo com outras ideias dela também. A gente acabou gravando com um trio de amigos, que é o Seron Flac Neves, composto pelo Guilherme Seron, Lorenzo Flac e Bruno Neves. A gente foi para casa dos meus avós na praia, daí a gente mostrou todas as músicas que a gente tinha, e eles foram nos espremendo cada vez mais para gravar, até as que a gente não queria mostrar, assim. Eu não fazia ideia que podia soar num voz e violão, assim. A banda levou as composições para um outro nível. Daí eles foram nos espremendo até a gente botar, acho que quase todos na roda. Mas é tu que escreve as letras, todas as letras do disco, não? Então é bem dividido entre eu e a Bela. Acho que, assim, o start, eu tenho uma mente um pouco mais racional, analítica do que a dela, assim, de, tipo, organizar uma parada, assim, de, tipo, ela consegue improvisar loucamente tudo, assim, e cantar 1000 horas e não lembrar de nenhuma melodia que fez. E eu sou um cara um pouco mais metódico, de querer botar as coisas no papel, querer materializar, assim. Então, sim, acho que o start de harmonia, de letras, geralmente partiu de mim, essa vontade de fazer. O que que a tua música dialoga com a tua literatura e o que que a tua literatura dialoga com a tua música? Acho que tem alguns temas que se repetem que eu gosto de chamar de existencialismo, mesmo eu sabendo que esse não é o melhor termo, assim, mas aqui é essa reflexão, assim, sobre a nossa condição material e espiritual, que é sempre mesclada, né? E os questionamentos que derivam disso, acho que passa muito por essa noção, assim, de, putz, quem eu sou? Eu estou aqui, o que que eu posso fazer com esse corpo aqui que me deram? Todos os sentimentos que vêm acoplados nele. Esse período da pandemia, do isolamento, foi um momento, assim, de reclusão bastante, né? Que a gente tirou a Lívia um pouco de campo, assim, de poder fazer show. Fez um show e no dia seguinte fechou tudo. Fez o nosso primeiro show e fechou tudo. E daí eu aproveitei esse período em casa para compor bastante e acabei compondo bastante sozinho. Eu que sempre fui um cara de fazer parceria, inclusive com a Bela, mas hoje tem, sei lá, umas 60, 70 canções para passar na peneira, assim, e ver o que que presta, o que que vale a pena. São quase vozes diferentes, assim, são pessoas diferentes que me habitam. Acho que bem na vibe daquele Quem Sou Eu Pra Saber de Mim. É tipo isso, assim, tem um lado meu que vai ser mais sombrio, tem um lado que vai ser super solar, alto astral, da paz. Aí tem um personagem meio xamânico que fala umas coisas estranhas, nova era. Aí tem um personagem meio fofo, meio romântico. Aí tem outro que já é rock and roll e quer jogar tudo no ventilador, assim. Acho que, enfim, todos eles aparecem e convivem entre si. Essa é a graça, né? Exato, Se não for assim, não tem exato, graça. exato. Eu ouvi um conselho uma vez muito bom. Tem que tentar terminar todas as composições que a gente começar, sabe? Tipo assim, tu vai ficar cada vez mais fácil, sabe? Se tu te esforçar em materializar aquilo, tipo, ah, putz, essa aqui tá precisando de um pré-refrão, tá precisando de uma parte B aqui, tipo, termina a ideia, sabe? Mesmo que não fique bom, de tirar dos nossos ombros a cobrança, assim, de sempre fazer a coisa mais inspirada do mundo. Às vezes é trabalho, e acho que é até mais vezes trabalho braçal mesmo do que inspiração, assim, ficar esperando baixar um santo ali. A minha relação com composição e com a poesia também é assim. Meu projeto atual em poesia, acho que ele tem um pouco disso, que eu percebi que existem esses momentos
de ócio, né, de deslocamento, nesses momentos em trânsito, por exemplo, quando tu pega um metrô, pega um Uber, ou quando tu tá esperando a água do café ferver. E eu me propus o desafio, mais ou menos na ideia do recalendário, de fazer um recai por dia, me propus a tentar escrever um poema sempre nesses espaços em branco do dia, assim. Eu não faço ideia de onde é que isso vai me levar, mas eu entendo que a gente depende de projetos, assim, ou pelo menos eu dependo de projetos geralmente norteados pelos processos, né? Isso gera, enfim, gera ideias redondas, gera um motivo para tu agrupar uma série de coisas parecidas em termos de arte, assim. Acho que um disco é assim, acho que um livro é assim. E esse é o meu projeto atual, que tá bem no começo ainda, mas vamos ver onde é que vai parar. Ah, com certeza já deu fruto, né? Já tá dando resultado já. E vamos todo mundo falar com o Gui pra comprar o livro dele, cara. No Instagram, @flashbacker, a gente pode falar contigo e garantir o teu livro, não é isso? Então é isso, Gui. Obrigada. Quero te agradecer por ter topado essa conversa. A gente vai encerrar por aqui. E vou terminar como eu sempre termino com as pessoas, que é pedindo uma indicação de livro. Uma poeta, inclusive mineira, tenho a impressão que tu é mineira, Maria, não? Não, eu sou de Recife. Viajei, desculpa. Ana Martins Marques, então, uma poeta mineira, que acabou de lançar um livro chamado Risque Essa Palavra. Ela que já fez o livro das semelhanças antes. Pô, sou fã de carteirinha dela. Poeta mais competente, hoje em dia. Ó, a indicação. Então é isso, Gui. Obrigada. Beijão e até a próxima. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.